Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Cancelamento. Cancelar alguém é diminuir, marginalizar, excluir, boicotar essa pessoa por conta de alguma atitude, fala ou opinião que esta emitiu ou fez. O cancelamento não é necessariamente uma prática nova, mas com certeza ganhou volume e intensidade a partir da difusão da internet móvel em conjunto com as redes sociais. E entenda, quando alguém de fato comete alguma ação ou emite opinião violenta, injusta, errada, essa pessoa precisa ser sim criticada, obviamente sem mais violência e injustiça. Pode haver, inclusive, situações criminosas em que o indivíduo precise mesmo ser contido, preso e isolado da sociedade temporariamente, para que não lhe traga risco de grave violência ou ameaça. No entanto, quando a crítica por uma atitude vira uma generalização para todo o indivíduo e para sempre, isso vira um cancelamento. E aí você me pergunta, qual o problema disso então? E eu rebato com uma outra pergunta. Você nunca falou uma besteira que depois se arrependeu? Nunca teve uma atitude ruim da qual sente vergonha? Jamais magoou alguém? Nunca foi covarde, injusto ou mentiroso? Sempre agiu, pensou, falou e se relacionou corretamente, sem nenhum tipo de erro? A resposta, vocês sabem e eu também sei. No Novo Testamento, Jesus disse para que aquele que estivesse sem pecados atirasse a primeira pedra. E consta lá que ninguém atirou pedra alguma. Pois bem, a realidade da vida é que nenhum de nós aprende apenas acertando. Pelo contrário, frequentemente nossos maiores aprendizados vêm dos nossos erros. Assim como é impossível para uma criança aprender a andar sem tropeçar, escorregar ou cair, é impossível para um ser humano não errar na sua trajetória de vida. Obviamente, quando erramos, precisamos arcar com as consequências dos nossos atos, assumir responsabilidade e buscar nova conduta a partir de então. Mas como vamos conseguir reparar, fazer melhor e seguir em frente se formos excluídos, marginalizados e condenados para sempre? Aliás, fica uma outra questão. Aqueles que cancelam, que promovem verdadeiros linchamentos de ódio e agressividade nas redes sociais. Esses indivíduos são puros e nenhum deles é passível de também ser condenado segundo os critérios que adota? A verdade é que é muito comum que pessoas moralistas ou que aqueles que adoram apontar o dedo para condenar sejam tão ou mais condenáveis do que aqueles a quem julgam. Se aplicarmos então a perspectiva espírita de que todos somos consciências imortais, que reencarnamos diversas vezes para evoluir na direção da sabedoria e amor, fica ainda mais difícil e contraditório adotar uma postura canceladora. Se pudéssemos analisar nossas últimas 10 encarnações, eu suponho que todos sofreríamos no mínimo uns 10 cancelamentos. Não é impossível que no presente, uma atitude de outro indivíduo que me cause muita revolta já não tenha sido cometida por mim mesma em uma reencarnação pretérita, por exemplo. E se todos estamos evoluindo na direção da sensibilidade, do altruísmo, da empatia, da não violência e do respeito, todos, inclusive aqueles que cometeram os mais duros erros, um dia se arrependerão, irão espiar, reparar e se regenerar. Na narrativa do Novo Testamento, Saulo de Tarso perseguiu cristãos, teve postura fundamentalista, foi duro, violento, mas arrependeu-se e com muito esforço e sem fugir à responsabilidade e às consequências de suas atitudes, regenerou-se gradualmente. No livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o personagem Félix, que no presente daquela narrativa era como que um grande guia espiritual de um grupo, foi,
há cerca de um século atrás, o causador de muitas desgraças devido a uma atitude infeliz e impensada. Obviamente, transformações radicais não são rápidas e nem fáceis, mas sim produtos da soma entre tempo, muito esforço e perseverança. Pessoas que hoje admiramos muito e reconhecemos como justas e amorosas já podem ter cometido erros muito graves nesta ou em outra encarnação. Não quero aqui diminuir a gravidade do mal e muito menos ter um olhar romântico e ingênuo para essa questão. Afinal, não iremos passar a mão na cabeça de quem deliberadamente age para prejudicar os outros. Precisamos também saber nos defender e evitar perigos. O que quero é deixar evidente que os erros e ações negativas não representam a totalidade do que somos, mas apenas uma parte de nós, e uma parte muito passageira na perspectiva espírita. Disso tudo, extraio algumas coisas. Primeiro, é impossível a vida em sociedade, mesmo em família, sem algum grau de perdão e de tolerância. Obviamente, há determinadas atitudes muito graves e comportamentos extremamente tóxicos ou sistemáticos que demandam, por vezes, denúncia, prisão ou um afastamento definitivo da pessoa ou grupo. No entanto, ressalvados os casos de maior gravidade, amizades, relacionamentos no geral, não se sustentam sem o perdão. Segundo, todo ser humano é complexo, multifacetado. Costumo dizer que as pessoas são cebolas, porque elas têm muitas camadas. Além disso, frequentemente, conhecemos apenas facetas dos indivíduos, apenas partes deles. E tudo bem nisso. Ninguém tem que se mostrar por inteiro para todo mundo o tempo todo. Nem nós, muitas vezes, estamos conscientes ou elaboramos ainda determinadas partes de nós mesmos. O fato é que todo ser humano é contraditório, ou seja, carrega simultaneamente luzes e sombras, virtudes e lacunas em si. John Locke, filósofo que viveu no século XVII, dizia que, abre aspas, a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Fecha aspas. Abre aspas. A verdadeira liberdade consiste em não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de um outro ser humano. Fecha aspas. Mas junto às ideias de liberdade que propagava, John Locke era sócio da RAC, a Royal African Company, companhia privada que atuava com o tráfico de escravizados no continente africano. Allan Kardec foi homem genial, um grande ser humano, humanista, mas, envolvido pela conjuntura histórica e limites de sua época, escreve, por exemplo, um texto na Revista Espírita de 1862, intitulado Perfectibilidade da Raça Negra, que, hoje, identificamos estar carregado de ideias muito erradas. Fénelon, um dos espíritos que tem mensagem na obra kardeciana, escreveu, quando encarnado, um livro intitulado As Aventuras de Telêmaco. É uma história incrível, cheia de reflexões e ensinamentos ainda válidos na atualidade. Mas, por ter sido escrita há vários séculos atrás, em uma outra sociedade e cultura, contém preconceitos, como, por exemplo, a homofobia, que a gente precisa sempre combater. Mas percebam, esses erros não invalidam as obras intelectuais e todo o restante da vida desses autores. Seria burrice e desperdício nosso jogar tudo o que eles produziram no lixo. Precisamos sim filtrar, por meio de uma análise ponderada, calma, desapaixonada, tudo aquilo que nos possa ser útil. Aliás, se formos aplicar essa régua intelecto-moral de perfeição a todos os grandes autores e sábios da história, me arrisco a dizer que não sobraria ninguém de pé. Se o cancelamento fosse uma ação generalizada, é bem provável que não haveria nem filosofia e nem ciência na atualidade. Operar numa lógica maniqueísta, onde um lado é só ruim e o outro é só bom, não dá conta de abarcar a complexidade do mundo, dos grupos e das pessoas. Somos processo e estamos permanentemente em transformação, ainda que muitas vezes nós mesmos ou os outros não percebam. O que fomos há 200 anos atrás
já é muito diferente do que somos agora. O que fomos há 20 ou 10 anos atrás já não é o mesmo que somos hoje. Há coisas que eu escrevi ou falei há 8 anos que hoje sinto vergonha, por exemplo, que faria bastante diferente. Eu hoje tenho 36 anos, mas podem ter pessoas que olham para mim ainda achando que eu sou o Bruno de 26 anos. Temos sempre que ter muito cuidado para não congelarmos e imobilizarmos a visão que temos dos indivíduos. É urgente aplicarmos um olhar humanizante, dinâmico e complexificador para nós mesmos e para o outro. E desenvolvendo esse olhar, é bem possível que venhamos a ter também um pouco mais de paciência e misericórdia para conosco mesmos e também para com o outro. Gostaria de encerrar esse episódio recomendando um livro que me marcou profundamente, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. É uma obra que, a princípio, pode intimidar por conta do tamanho, mas que vale imensamente a pena ser lida. É sobre humanidade, erro, consequências, regeneração, transformação, preconceitos, injustiça, misericórdia, compreensão. Um grande abraço e uma excelente semana.